Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhe o poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Algo muito particular que nós percebemos em Jesus, e os 4 evangelhos, eles narram desta maneira para nós. Os 4 evangelistas fazem questão de descrever desta maneira. Jesus está sempre preocupado com aqueles que não estão caminhando na vontade de Deus, aqueles que desviaram da vontade de Deus. Há sempre uma preocupação da parte de Jesus. Então, ontem no Evangelho nós ouvimos que Jesus ele saía ensinando de modo especial nas sinagogas. E qual o objetivo do ensinamento de Jesus? Levar as pessoas a aderirem à fé, aderirem à proposta do Evangelho. Portanto, isso é algo marcante na pregação de Jesus e na proposta que assim ele faz: trazer aqueles que estão longe para perto dele. As ovelhas que estavam desgarradas, trazer para o redil, para o rebanho. E no Evangelho de hoje não é diferente. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está sempre preocupado com aquele que está perdido, com aquela ovelha que está perdida. Tanto é que em outro momento, quando ele fala sobre, usando também de analogia do pastor que deixa as 99 ovelhas e vai em busca de qual? De uma que se perdeu. Ou seja, Jesus está sempre preocupado. Aí tem que na trilogia, das parábolas da misericórdia, da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido, que nós conhecemos como filho pródigo. Mas há sempre uma conotação de aquilo que está perdido ser encontrado, seja a ovelha, seja a moeda, seja o filho. E necessariamente aqui o Senhor está trabalhando com parábola. Mas a tese final é essa: o que estava perdido deve ser o que? Encontrado. E o que estava perdido, quando é encontrado, é festejado. Mas olha só, o perdido tem que ser o quê? Encontrado. O perdido não pode continuar perdido. O perdido tem que ser encontrado. E no Evangelho de hoje, de forma muito especial, no versículo 6 do capítulo 10 de São Mateus, o Senhor fala um negócio que no mínimo deixa a gente meio de orelha em pé. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ovelhas perdidas da casa de Israel. Não era nem dos gentios, era dos judeus. Jesus estava preocupado com o povo de Deus, escolhido por Deus, mas que não estava sendo fiel a Deus. E ele diz: começa por aí. Começa por o povo escolhido. Qual o povo escolhido? O povo de Israel. Mas que estavam vivendo o quê? Na infidelidade. O povo escolhido por Deus estava vivendo na infidelidade. E o Senhor, quando manda os apóstolos para evangelizar,
diz: comece por eles. Se Jesus hoje, tendo que enviar os discípulos, por onde é que ele começaria, hein? Será que começaria por dentro dos seminários? Por dentro das pastorais? Por dentro do clero? Por onde Jesus mandaria? Eu acho que ele ia ficar até confuso. Por onde começar? Que cada lugar, às vezes um pior do que o outro. Entendendo que, por incrível que pareça, nos tempos atuais que nós estamos vivendo, os grandes perdidos não estão exatamente fora, estão dentro. E esses são os piores perdidos. Por quê? Porque tem consciência do que deve viver, tem consciência do que deve fazer, não vive e não faz. É por isso que a preocupação de Jesus primeira foi com as ovelhas perdidas dentro de casa. Não era a ovelha que estava perdida no pasto, não, longe. Não, aquela que estava sendo perdida dentro de casa. E nós podemos hoje, com base no Evangelho, nos preocuparmos também com aqueles que estão perdidos dentro da igreja. É verdade que a nossa preocupação tem que ser ampla, com todos os que estão perdidos, todos, mas sobretudo com quem está perdido dentro de casa, dentro da igreja, em todos os seus âmbitos. Padres perdidos, bispos perdidos, membros das novas comunidades perdidos. Aí é preocupante, e muito preocupante. E como saber se estamos perdidos ou não? Simples, muito simples. Lhe explico. Todas as vezes que qualquer um de nós, católicos, não vivemos de acordo com o Evangelho, significa que nós estamos perdidos. Como é que alguém se perde? Quando escolhe viver segundo os seus critérios, segundo os seus propósitos, e não os critérios e propósitos do Evangelho. Então, para saber se está perdido ou está encontrado, é só isso. Os encontrados estão dentro da proposta do Evangelho. Os perdidos estão segundo os seus critérios e segundo os seus propósitos. Por isso que eu vos disse que tem bispo, viu? Bispo perdido, meu Deus do céu. Padre perdido, meu Deus do céu. Católico que participa da missa diariamente, perdido. Membro das novas comunidades, perdidos. Freiras perdidas. Por quê? Porque já não estão vivendo segundo os critérios de Deus, segundo os critérios do Evangelho. E escolher não viver segundo os critérios do Evangelho é se perder. E eu estou falando de perdidos dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Repito, essas ovelhas são as piores. Porque tem conhecimento, mas não quer. Prefere viver segundo a sua vontade e não segundo a vontade de Deus. E o Evangelho mostra que a preocupação de Jesus primeiro era essa: ir diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Porque a preocupação de Jesus é essa, sabendo que esta pessoa perdida, se não se encontrar, vai perder a salvação. Esse bispo perdido, se não viver a fidelidade ao Senhor, vai perder a salvação. Esse padre perdido, que se não se converter, vai perder a salvação. Esse membro da comunidade, das novas comunidades, que não viver segundo o Evangelho, vai perder a salvação. E assim poderia ir aumentando a lista. E assim você se coloca dentro dessa lista que o padre agora está colocando. É preciso nós nos preocuparmos se estamos vivendo segundo os nossos critérios ou os critérios do Evangelho. Que cada hora aparece um maluco por aí,
querendo criar o evangelho, uma verdade nova. Não tem verdade nova não, tá? A verdade é sempre a mesma. A verdade do evangelho não muda não, tá? Se tem alguém mudando a verdade do evangelho, fuja desses doidos. Doido quem quer mudar a verdade do evangelho. Fuja de doido, tá? Que tem uns aí que estão querendo mudar. Cantores que cantam de forma bela, mas quando é para viver a moral cristã, a moral católica, não quer viver não. Pregando o contrário do 6º mandamento, da castidade, por exemplo. Você acredita um negócio desse? Que tem por aí cantor, pessoa de nome, pública, que se diz católica, pregando o contrário do 6º mandamento e dizendo que é por aí mesmo, que agora tudo mudou. Dizendo por aí que o amor tem cores. Não tem, né? O amor não tem cores, não é plural não, viu? O amor só tem uma cor, a cor do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Se tivermos de falar de cor de amor, nós vamos falar cor de sangue, e não o contrário. Temos que ter cuidado, tem uns doidos por aí querendo mudar a verdade do evangelho. Repito, a verdade do evangelho não se muda. Não se muda. Tem muita gente perdida dentro da igreja. E eu estou começando de cima, viu? Bispo, padre, freira, religiosos, membros das novas comunidades, batizados e batizadas, homens e mulheres que participam da missa diariamente, perdidos. É preciso se encontrar. E o Senhor está preocupado com quem está perdido. Aqui que está a questão. A minha fala aqui para com você é exatamente, se você se perceber perdido, deixe Jesus te encontrar. E aqueles que nós sabemos que estamos perdidos e podemos ajudar, que possamos trazer para o redil. Porque Jesus se preocupa com toda ovelha perdida. A ovelha perdida tem que ser encontrada. Não pode continuar perdida, porque a ovelha continuar perdida, o lobo vai comer. Por isso que Jesus é preocupado com a ovelha perdida. Nós não podemos fazer, não estamos nem aí com isso ou com aquilo. Não deve ser a nossa preocupação. Preocuparmos conosco se estamos vivendo segundo a vontade de Deus, mas nos preocuparmos com quem está do nosso lado. E jamais seguirmos esses doidos por aí, que estão pregando o contrário da igreja, o contrário do magistério, o contrário da Sagrada Escritura. Fujamos desses doidos e sejamos fiéis à proposta do Evangelho, fiéis à proposta da igreja, autêntica igreja. E a autêntica igreja, ela vai sempre ter como base o quê? O Evangelho. As verdades pregadas por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, se qualquer pessoa prega uma verdade contrária à verdade de Jesus, fuja, corra. Fuja e corra de quem prega o contrário da verdade do Evangelho. Que a Virgem Maria interceda por nós, para que possamos, se estivermos perdidos, deixarmos Jesus nos encontrar. Porque somente deixando Jesus nos encontrar, permanecendo no rebanho do Senhor, é que nós seremos salvos. Gostou desse vídeo? Acesse nossa playlist para assistir outros vídeos do canal. Se inscreva agora mesmo no meu canal, Padre Helenildo Pereira. Deixe o seu joinha, ative o sininho para receber notificações e não se esqueça de compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pela evangelização. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.